mundo da trigonometria, ciclo trigonométrico, ângulos, arcos, graus, radianos. Quer aprender trigonometria? Vem comigo! Bom, essa outra questão, ela é bem parecida com aquela questão que nós, né, colocamos como exemplo, né? Eu tenho um arco aí de 1280 e ele quer saber o seguinte, né, qual é o valor, né, na primeira determinação positiva, ou seja, o arco côngruo, né, de 1280. Estão lembrados como é que a gente faz? Senão a gente vai relembrar com vocês aqui agora. Então nós temos aqui 1280. Então, o que eu devo fazer? Quem lembra aí? Pegar isso aqui e dividir, então, por uma volta completa, que vale quanto? 360 graus. Então, 360 graus. Bom, dividindo 1280 por 360, nós vamos aqui ter 3, né? Então, eu vou ter aqui 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 6, 18, né? Vai 1. 3 vezes 3 dá 9 e 1 vai dar 10. Ou seja, subtraindo, né, 1280 por 1080, vai sobrar quanto? Vai sobrar 200. Bom, vocês estão lembrados agora qual a interpretação desse resultado? Quer dizer o seguinte, que esses três aqui correspondem às voltas, justo mesmo, as voltas que deu no ciclo, né? E os 200 graus, que é o resto da divisão, é justamente o que nós estávamos procurando, né, que nós chamamos então de arco côngruo, ok? Eu vou mostrar mais ou menos o que aconteceria se nós tivéssemos aqui, né, mostrando o ciclo, né? Eu vou apagar essa conta que nós fizemos aqui em cima, tá? Então eu vou apagar essa conta aqui e vou mostrar para vocês, né, o que aconteceu se nós estivéssemos interpretando aqui esse resultado no ciclo trigonométrico. Observe aqui comigo, então. Vou utilizar aqui uma forma geométrica, tá? Então, nós vamos ter um ciclo aqui. Tá vendo como eu faço um ciclo perfeito, né? Meus alunos não estão dando risada aí, né? Então, eu tenho aqui o plano cartesiano, ok? O plano cartesiano, ok? Perfeito, né? Então, vamos lá. Se eu estivesse analisando agora esses pontos aqui. Então, eu tenho um ponto aqui, né, que equivale, então, a 300 e... Deixa eu mudar aqui a forma. Vou completar aqui. Então, digamos que eu tenha completado 360 graus, que é uma volta completa. Então, o que aconteceu? Para que encontre esse ângulo, nós temos 3 voltas, né, 360, né? Depois 720, depois 1080. Então, uma volta, 2 voltas, 3 voltas, e sobra mais ou menos aqui, né? Que são justamente os 200 graus. Então, quer dizer o seguinte, que 200 graus, ele é côngruo a 1280. Quer dizer, então, que as funções, né, que você for trabalhar, as funções seno, cosseno e tangente de 1280 equivalem, então, à mesma função de seno, cosseno e tangente de 200 graus. Bom, essa questão é bem correlata à questão anterior, né? Ele pede para que a gente calcule a primeira determinação positiva, só que agora ele traz o arco em radianos. Existe uma dica, né? Nós já comentamos. Vamos lembrá-la com vocês agora. Então, eu vou colocar aqui, né, 17, né, π sobre 4. E o que a gente deve fazer? Vamos separar
em duas partes, né, esse arco, né? Repetimos aqui o denominador, 4, e agora nós vamos buscar um número mais próximo de 17, anterior a ele, que dividido por 4, ou seja, que é o nosso denominador, nós resultemos no número par. Então, qual seria? 17, né? O mais próximo a ele seria, então, o 16π. Né? E aqui, né, 16 somado com quanto nós teríamos, então, o 17? Teria que ser 1π. Então, 16π sobre 4 corresponde o quê? Então, vou colocar uma setinha aqui. Né, 16 dividido por 4, nós vamos ter aqui 4π. Mas 4π refere-se a quantas voltas? Vamos lembrar? 2π nós temos a primeira volta completa. A próxima já seria 4π. Então, no caso, seriam aqui duas voltas. E nos resta o π sobre 4. Né? E esse π sobre 4, nós sabemos que 180 por 4 vai dar 45 graus. Então, π sobre 4 seria, então, o nosso arco côngruo, como a questão pediu, né? Ele pediu justamente a volta na primeira determinação positiva. E π sobre 4 equivale, então, a 45 graus, que está na primeira determinação positiva. Ok? Bom, e a nossa última questão, né? Parecida também com as anteriores, só que agora apareceu, né? Apareceu esse menos aqui, ó. E agora, né, o que eu faço, né? Como resolver, então, esse arco negativo, né? Então, vamos analisar agora, né, como a gente pode resolver, então, com arco negativo. Bom, a dica é o seguinte, a dica é que você pegue, esqueça agora esse arco negativo, né? Então, você divide aqui por 360 graus. Então, menos 1.310 dividido por 360, a gente pode até colocar esse sinal aqui, nós vamos obter aqui 3, né? 3, e vai nos sobrar aqui, né? 230 graus, 230 graus. Então, esse aqui foram a quantidade de voltas. Só que aqui, pessoal, nós achamos um arco negativo, né? Menos 230. E agora, o que a gente pode fazer, então, para encontrar ele na determinação positiva, como a questão pede? Bom, é muito simples. Basta que você pegue os 360, que corresponde a uma volta completa, e subtraia por esse arco que você encontrou aqui negativo, né? No caso, 230. Ao você subtrair, né, os 360, que é uma volta completa, por 230, que é o arco negativo que você encontrou, né, você vai achar aqui 130 graus, e este ângulo está justamente na primeira determinação positiva, como a questão pediu. Tá? Se a gente fosse desenhar aqui, né, para demonstrar isso, ok? Então, nós poderíamos pensar da seguinte maneira. Se eu fosse aqui compor a volta negativa, como a questão pediu, eu saio aqui do zero, aqui eu tenho menos 90, aqui eu tenho menos 180, né? Vamos dar aqui. Tá? Aqui eu tenho menos 180, e aqui mais ou menos, ó, eu vou ter o nosso resultado, que seria menos 230, ok? Bom, mas, por outro lado, se eu pensar agora na primeira determinação positiva, né, se eu fosse aqui para o sentido anti-horário e trabalhasse na primeira determinação positiva, eu sairia aqui do zero, aqui formaria 90, aqui formaria, né, 90, andando aqui mais um pouquinho, eu teria então os meus
130 que nós acabamos de encontrar na determinação positiva. Interessante, né? Então, só relembrando, se eu fosse para a volta negativa, eu tenho aqui menos 230 neste ponto, né? Nesse ponto aqui do ciclo, mas subtraindo para o 360, eu acho a determinação positiva, e se eu for pela volta positiva, bate justamente no mesmo ponto.